Esse é o mapa e esses são os textos que nós vamos estudar sobre Romanos 9. Nós vamos aprender sobre bem e mal, bênção e maldição, vida e morte. Esses são os testemunhos que Deus deixou no livro da lei e nós vamos verificar isso. Isso vai nos dar entendimento do que Deus testemunha no livro da lei, ou seja, que o homem tem livre arbítrio. Esse é o testemunho que o próprio Deus deixou no livro da lei e que muitas pessoas, como os calvinistas, por exemplo, querem anular, querem testemunhar contra. Então está aqui, o livre-arbítrio, ele está testemunhado pelo próprio Deus através dessas palavras. Os textos são esses daqui que nós vamos ler. Vou mostrar para vocês. Nós vamos ler Deuteronômio 30, do 15 ao 20, Josué 24, versos 14 e 15, e aí eu vou contextualizar para vocês esses textos aqui, onde tem uma revelação muito bonita. E depois vamos voltar em Deuteronômio 11, do 26 ao 29. E aqui também tem uma maravilhosa revelação. Eu acredito que poucas pessoas sabem disso. Eu ainda não vi ninguém explicar isso dessa maneira, que eu vou explicar para vocês. É claro que pode ser que tenha, e eu não vi ainda. Deuteronômio 11, do 26 ao 29, esse texto ele vai ser contextualizado, ou melhor dizendo, amplificado, em Deuteronômio 27, do 11 ao 26. É importante, muito importante, a gente entender isso. Deuteronômio 27, do 11 ao 26. Porque nós vamos aprender sobre as maldições da lei. Você já deve ter escutado sobre as maldições da lei, né? Mas com certeza você escutou errado. Em Gálatas 3, do 26 ao 29, Paulo vai falar das maldições da lei. Isso daqui, irmãos, as maldições da lei, entender isso é muito importante porque muda a sua visão do evangelho. Muitos pastores dizem que as maldições da lei é a própria lei de Deus, e não é. Quando Paulo fala que Cristo nos libertou das maldições da lei, ele fala no singular da maldição da lei, ele tem em vista esse texto aqui, ó, a revelação que está contida nesse texto. E nós temos que estudar isso, certo? Continuando os testemunhos de Deus, nós vamos para o livro de Provérbios. Aí nós vamos ler Provérbios 11, do 18 ao 21, Provérbios 12, verso 28, Provérbios 13, versos 13 e 14, e Provérbios 18, do 18 ao 21. Todos esses textos que eu mostrei para vocês, eles vão testemunhar coisas a respeito da lei, que Deus colocou diante do homem o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. E Deus disse para eles escolherem a vida. E Deus mostra, irmãos, aqui em Deuteronômio 30, do verso 15 ao 20, que ele colocou os céus e a terra como testemunha dessas coisas. Nós não podemos, então, testemunhar ao contrário disso. Sendo assim, com esses textos de Provérbios, nós vamos aprender o seguinte. Ponto 1. Sobre o livre-arbítrio, que o homem de fato tem o livre-arbítrio. Ponto 2. Ele pratica obras boas ou obras más. E isso vai determinar o caminho dele, se é bênção ou maldição, e o destino dele, se é vida ou morte. E Deus está trabalhando com coisas eternas, né? É morte eterna ou vida eterna. Ponto 3. Vida ou morte. Vida ou morte, elas vão ser determinadas pelas obras. E isso é porque o homem tem livre-arbítrio. A prova disso é o que Deus testemunhou aqui. Veja bem, irmãos, eu vou falar isso para vocês no vídeo. Se há dois caminhos, como vocês estão vendo aqui, então tem livre-arbítrio. Só pode ter poder de escolha quando há dois caminhos, duas decisões. Se Deus colocou diante do homem o bem e o mal, bênção ou maldição, vida ou morte, ainda antes de vir Cristo, então tem dois caminhos para o homem escolher. Se Deus não tivesse feito isso, então não teria escolha. Deus que teria que escolher para o homem. E assim escolher quem que ele salva e quem que ele mata, conforme o falso testemunho calvinista. E se o testemunho falso calvinista estivesse correto,
Deus estaria sendo mentiroso, porque ele colocou 2 caminhos diante dos homens, então tem escolha. Se os eleitos só podem escolher o bem e os réprobos só podem escolher o mal, fica evidente que não há poder de escolha, porque só resta uma opção para cada um. E assim a gente vê que Deus invocou os céus e a terra como testemunha, não é à toa. Ele previa os tempos de hoje, principalmente onde começou tudo isso, com um Papa católico, Agostinho. E depois vocês conhecem a história, né? Depois Calvino foi influenciado por isso, sistematizou essas coisas, e aí vieram outros pregadores, e aí nós temos hoje um volume de pregadores pregando esse falso testemunho para todos. E para não ficar só no Antigo Testamento, que na minha opinião é o mais importante para entender isso, nós vamos seguir com os testemunhos que estão aqui embaixo. João 5, do 24 ao 29, dos versos 33 ao 39 e do 43 ao 47. Depois, Romanos 2, do 5 ao 11 e o verso 13. E aqui nesse texto, que eu mostrei para vocês, vai ficar provado tudo isso que eu estou falando. São textos que os calvinistas não leem. Os calvinistas não gostam de textos como esse daqui, onde o apóstolo Paulo ele vai mostrar que a vida eterna, que é dom gratuito de Deus, como ele fala em Romanos 6, mas em Romanos 2, ele vai mostrar o que é dom gratuito de Deus. Ele fala que a vida eterna vai ser recompensada conforme as obras. E essas obras são as obras que Deus preparou de antemão e te capacita para que você pratique, te ajudando. Se você resistir, porque a graça é irresistível, se você resistir e não perseverar até o fim, você não vai ter a vida eterna. E Paulo testemunha isso em Romanos 2, do 5 ao 11. Calvinista, parece que esse texto para ele parece que é reprovado. Eles têm os textos que eles elegem para serem lidos. Foram textos predestinados por eles para serem lidos e torcidos. E a conclusão de tudo isso é onde se encontra a coisa mais bonita que você vai ver. Apocalipse 20, do 11 ao 15, onde você vai ver um grande trono branco estabelecido. O grande trono branco é onde os homens são julgados pelas suas obras. Por isso que são aberto o livro das obras, porque os homens vão ser julgados pelas suas obras, as obras que estão registradas no livro. Se fosse um tribunal calvinista, aquilo seria tudo um grande teatro. Entendendo tudo isso, nós vamos poder entender melhor Romanos capítulo 9 e, aliás, a carta de Romanos inteira. Eu vou deixar esse mapa para vocês na comunidade do canal, é só vocês irem lá e baixar. Ele vai estar de uma outra cor, mas pelo menos os textos vai estar ali para vocês poderem ler e verificar. Dê uma olhadinha também no meu comentário fixo, porque ali eu deixo sugestões para vocês. Às vezes eu amplio alguma coisa, deixo um recado importante para vocês e até segmento de vídeos.